E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após suspeitar que Agatha está envenenando Antônio com ervas, Caio levará uma amostra da planta para Jurecê examinar, e o pajé vai revelar que a megera está usando uma erva venenosa capaz de dopar até mesmo um cavalo. Caio ficará tão horrorizado ao perceber que a mãe é uma assassina que decide entregar a prova do crime para o delegado Marino e vai enfrentar Agatha com tudo, contrariando todos os avisos do pajé para que ele tomasse cuidado com a mãe. Já aperta aqui embaixo no botão gostei e me fala de qual cidade que você tá me assistindo. Tudo deverá acontecer logo após Antônio retornar para casa, depois de ficar alguns dias no hospital ao ser socorrido por Petra. Caio ficará preocupado com o pai e decide visitá-lo na mansão. Ele descobre que o fazendeiro não seguiu as orientações médicas e decidiu voltar para casa antes da hora. Antônio diz a Caio que nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida e afirma que não estava aguentando mais ficar no hospital. Agatha finge preocupação com Antônio e diz que ele deveria ter ficado lá, mas Antônio diz que está tudo bem. Ele só tem se sentido um pouco confuso de vez em quando. O fazendeiro olha para os lados como se estivesse procurando alguém e diz: "Onde é que tá a Irene? Ela devia estar aqui em casa." Caio olha para o pai preocupado ao perceber que ele ainda está confuso e diz que Antônio já se separou de Irene faz um tempo e que agora ele está com a Agatha. A Agatha diz que ficou ofendida com Antônio esquecendo do seu casamento com ela, mas afirma que entende que ele deve estar apenas passando por um momento de confusão. Antônio percebe que falou besteira e pede desculpas para Agatha, afirmando que não sabe porque achou que ainda estava casado com Irene e diz que precisa descansar. Caio se preocupa com Antônio ao perceber que ele ainda não está bem e diz para o pai que é melhor ele descansar. Agatha concorda e diz que vai preparar uma comida para o Antônio e levar para ele no quarto. Antônio concorda enquanto Caio olha desconfiado para Agatha. Agatha aproveita que Caio ainda está ali e tenta se reaproximar do filho, o chamando para jantar na mansão, mas Caio inventa uma desculpa e diz que não pode ficar pro jantar, pois precisa ficar com Aline. Agatha lamenta e vai para a cozinha preparar a refeição de Antônio, enquanto Caio sai da mansão. Na cozinha, Agatha continua temperando a comida de Antônio com uma erva misteriosa, enquanto sorri diabolicamente olhando para o prato. Angelina chega na cozinha e vê que Agatha está temperando o prato de Antônio. Ela percebe que é um tempero diferente e pergunta para Agatha para que serve essa erva. Agatha leva um susto ao ver que Angelina está na cozinha e diz: "Mas que susto, Angelina! Não vi você chegar, meu Deus! Ah, essa erva aqui não é nada demais, é só pra ajudar o Antônio a se recuperar mais rápido desse mal-estar que ele tá tendo. Essa erva é ótima pra memória, super te indico. Vai evitar que ele tenha mais confusões mentais que ele tá tendo, sabe?" A Agatha coloca o prato na bandeja e vai em direção ao quarto de Antônio, enquanto Angelina finge acreditar no que a amiga disse e percebe que tem algo muito suspeito nessa história da Agatha. Angelina lembra que Agatha começou a preparar as refeições de Antônio desde que eles se casaram, e um pensamento terrível invade a cabeça da governanta. Ela se lembra e percebe que foi a partir do momento em que ela começou a cozinhar para o Antônio que ele começou a passar mal. Enquanto isso, Caio chega na fazenda de Aline e entra na casa com uma cara preocupada. Aline percebe a situação de Caio e pergunta se está tudo bem na mansão. Caio se senta no sofá e diz: "Eu não sei não, hein, Aline? Na verdade eu tô bem preocupado com meu pai. Eu sei que ele não merece consideração nenhuma, mas isso aí que aconteceu com ele foi grave demais.
Ele ainda tá confuso lá em casa. Chegou em casa achando que ainda era casado com a Irene. E a minha mãe lá do lado se oferecendo pra fazer as refeições dele. Aquilo que o pajé me disse, que a Agatha tem o poder da destruição, não sai da minha cabeça. E se a minha mãe estiver tentando fazer alguma coisa contra o meu pai? Aline afirma que não duvida de mais nada e diz que Agatha pode muito bem estar tentando envenenar Antônio de alguma forma para tentar ficar com todas as riquezas do homem só para ela. A viúva afirma que o pajé nunca se engana e que se Caio está desconfiado, é melhor ele investigar. Caio se levanta do sofá e diz que Aline deu uma ótima ideia para ele. O rapaz afirma que a melhor forma deles descobrirem se Agatha está tentando fazer alguma coisa com Antônio é falando com alguém que está na mansão sempre e que essa pessoa é Angelina. Aline concorda com a ideia, diz pro Caio ligar para Angelina e marcar de conversar em algum lugar, mas Aline reforça que ainda é muito importante para ele ir conversar com o pajé. Caio agradecerá o apoio de Aline e vai ligar para Angelina, pedindo para eles se encontrarem numa lanchonete próxima à pousada. Angelina ficará preocupada com o chamado de Caio e diz que vai encontrar o rapaz onde ele pediu. Algum tempo depois, Caio chegará na lanchonete e vai esperar por Angelina, que chegará logo em seguida. Angelina pergunta pro Caio o que está acontecendo e diz que ficou preocupada com a ligação dele tão tarde da noite. Caio afirma que está muito preocupado com Antônio e diz que está suspeitando de Agatha. Se Angelina está percebendo alguma situação estranha na mansão, ele diz que suspeita que Agatha esteja envenenando Antônio. Angelina coloca a mão no peito e balança a cabeça de um lado para o outro, completamente agoniada com a situação, e confessa para Caio que não está mais reconhecendo Agatha, pois desde que se casou com Antônio, ela está muito diferente. Caio vai olhar para Angelina, desconfiado, e pergunta por que ela está achando que a Agatha tá tão diferente assim. Angelina respira fundo e decide revelar pro Caio de todas as suas desconfianças. Ela pega na mão de Caio e diz: "Ai, não sei não, meu filho. A Agatha sempre foi uma pessoa tão alegre. Ela era aquela pessoa que iluminava o ambiente quando chegava, sabe? Mas desde que ela casou com seu pai, ela tá agindo de uma forma tão estranha. Tá mais fria, nem fala mais direito comigo. E a gente era tão amiga." Aí ela começou a querer fazer as refeições do Antônio. No começo eu achava que era pra agradar ele, né? Mas toda vez eu via que ela sempre temperava a comida dele com a mesma erva, um tempero estranho. Ela não deixa ninguém chegar perto dela enquanto ela tá cozinhando. Mas não sei, estranho, né? Será que essa erva é um veneno? Caio encara Angelina e diz que é no mínimo suspeito a Agatha decidir cozinhar pro Antônio do nada e temperar apenas a comida dele com essa erva. Ele afirma que foi a partir disso que Antônio começou a passar mal. Angelina afirma que também está achando essa história muito suspeita, mas custa acreditar que Agatha seria capaz de fazer algo tão terrível. Caio então tem uma ideia brilhante para esclarecer se Agatha realmente está envenenando Antônio ou não. Ele diz: "Angelina, tive uma ideia aqui pra gente colocar tudo isso em pratos limpos. Você consegue pegar um pouco dessa erva aí que a minha mãe tá usando nas comidas do meu pai? Traz ela pra mim, por favor. Eu vou levar essas ervas pro pajé examinar. Ele é um homem muito sábio, com certeza ele vai saber me dizer se essa erva é venenosa ou não." Angelina afirma que sabe onde Agatha guarda a erva e diz que conseguirá pegar uma amostra pro Caio até amanhã. Caio agradecerá a ajuda de Angelina e afirma que eles precisam saber de toda a verdade sobre Agatha. No dia seguinte, Angelina se arruma para preparar o café da manhã. Ao chegar na cozinha, ela vê Agatha preparando um chá no fogão e percebe que a megera está usando uma de suas ervas misteriosas.
Ao perceber que Angelina está se aproximando, Agatha tenta disfarçar e esconde a erva, mas Angelina consegue enganar a megera e finge que não viu nada. Agatha diz que está preparando um café da manhã especial para Antônio. Ela arruma toda a bandeja para levar até o quarto. Angelina finge que acha a atitude de Agatha muito nobre. Uma esposa que leva comida pro próprio marido? Que coisa linda, ela diz. Angelina aproveita que Agatha está saindo da cozinha. Vai até o local que Agatha escondeu a erva misteriosa. A governanta abre o frasco e despeja um pouco da erva em um outro pote e guarda novamente no mesmo local, como se nada tivesse acontecido ali. Angelina aproveita que ninguém ainda desceu e liga para o Caio, marcando de encontrá-lo na casa de Aline. Angelina corre e vai de encontro ao Caio. Aline abre a porta e avisa que Caio está ali. Os dois se abraçam e Angelina entrega o frasco com a amostra para o Caio. Caio segura o frasco e diz: "Muito obrigado, viu, Angelina? Eu sabia que eu podia contar com você. Agora eu vou levar essa amostra aqui pro pajé examinar. Tenho certeza que ele vai saber dizer se isso aqui é venenoso ou não. Você quer ir comigo?" Angelina agradece o convite, mas diz que não vai poder ir, pois se ficar muito tempo longe da mansão pode gerar suspeitas. Ela se despede de Caio e volta para a mansão. Aline se preocupa com Caio e pergunta se ele realmente está disposto a descobrir se o Antônio está sendo envenenado pela Agatha ou não. Caio afirma que o pai não merece nenhuma consideração dele, mas não pode permitir que ele seja vítima da própria esposa, que por sinal é sua mãe também. Caio se despede de Aline e parte para a aldeia conversar com Jurecê. Ao chegar na aldeia, Caio grita por Jurecê e diz que precisa conversar com ele urgentemente. O pajé percebe que Caio está aflito e pede para o rapaz entrar em sua oca. Caio revela que está suspeitando que Agatha esteja envenenando Antônio com ervas misteriosas. O pajé diz: Jurecê avisou Caio que a mulher tem o poder da destruição dentro dela e que nem o seu pai ia escapar. Isso pode estar acontecendo. Jurecê sente que Agatha ainda veio para fazer muito mal aqui em Nova Primavera. Caio avisa que também tem essa sensação e que é por isso que ele está ali. O rapaz coloca a mão no bolso e tira o frasco com a amostra da erva que Angelina lhe deu. Caio diz ao pajé que Agatha está temperando todas as comidas de Antônio com essa erva, desde o dia que eles se casaram, e afirma que foi a partir disso que o pai começou a passar mal, apresentando várias confusões mentais e tonturas. O pajé pega o frasco com a amostra da erva e abre para sentir o cheiro. Jurecê sente que tem algo muito errado com essa planta, mas decide confirmar suas suspeitas. O pajé caminha até a sua mesa, vira a erva no balcão. Ele pega um pouco na sua mão e joga a erva na fogueira. Caio percebe que o pajé está com uma cara preocupada e pergunta o que ele está vendo. O pajé respira fundo e diz: Jurecê imaginava que essa planta era venenosa, mas agora tem certeza. A planta que Caio trouxe para Jurecê examinar é tão venenosa, capaz de fazer até um cavalo desmaiar. Essa planta era utilizada por povos antigos como uma espécie de arma natural. Essa planta no corpo de homem é capaz de deixar homem confuso, e se for usado muitas vezes, é capaz de matar. Caio fica horrorizado com o que o pajé acabou de dizer. Ele anda de um lado para o outro da aldeia ao perceber que seu pior medo se tornou realidade, e sua mãe realmente é uma assassina. Os olhos de Caio se enchem de lágrimas, e ele diz ao pajé que Agatha é na verdade uma monstra, e que ela não deve ter sido presa por engano. O pajé se aproxima de Caio e diz que ele já tinha o avisado antes, mas vai falar novamente pro Caio não enfrentar Agatha e ficar longe dela, pois ele precisa salvar o seu pai e toda a sua família. Caio arregala os olhos e pergunta se Agatha também pode fazer mal para Aline.
o seu filho ou até mesmo para Petra. O pajé diz: se Caio enfrentar a mulher, Caio coloca em risco todas as pessoas que ama, Aline, Petra e até mesmo o seu filho. O pajé diz que a justiça do homem vai falhar e afirma que Caio precisa acreditar na justiça divina, pois diz que Ágata ainda vai pagar por tudo que está fazendo e avisa novamente para o Caio ficar longe dela e agir com cautela. Caio tem um surto de raiva e promete se afastar de Ágata. Diz que vai fazer ela pagar por tudo de ruim que está acontecendo. O pajé percebe que o Caio não está bem, coloca a mão no ombro dele e diz: Juricê sabe que Caio tá com muita raiva agora, mas Caio precisa tomar cuidado com os próximos passos que vai seguir. Deixa as coisas acontecerem, não tenta ser um herói. Caio promete que não vai tentar ser um herói. Pega a amostra da planta, se despede do pajé e sai da aldeia com sangue nos olhos, afirmando que vai dar um jeito de parar a mãe, custe o que custar, indo contra as orientações do pajé. Caio dirige transtornado pela estrada, se lembrando de tudo que o pajé disse e de todas as vezes que acreditou em Ágata. Ele começa a dirigir em alta velocidade, se colocando em perigo. Ele dá um soco no volante, fazendo com que a buzina faça um barulho muito alto, e diz que não vai permitir que Ágata acabe com seu pai e com sua família. Caio estaciona o carro com tudo na frente da delegacia e entra apressado, exigindo conversar com Marino naquele mesmo instante. Marino pede para o Caio entrar na sua sala e pergunta o que está acontecendo. Ao perceber que o rapaz está agitado, Caio tira o frasco com a erva do bolso e coloca na mesa do delegado e diz: é a minha mãe, Marino. A minha mãe tá envenenando meu pai. Por isso que ele tá passando tão mal ultimamente e teve que ser internado. Ela tá usando essa planta aí, ó, nas comidas dele. A Angelina conseguiu essa amostra e ela que me falou que ela tá colocando em todas as comidas do meu pai. Eu acabei de voltar da aldeia, eu pedi pra falar com o pajé e ele examinou essas plantas aqui. Ele disse sem sombra de dúvidas que essa planta é venenosa e que se for usada em grandes quantidades pode até matar alguém. A minha mãe tá querendo matar o meu pai, Marino. Marino fica surpreso com a denúncia de Caio e diz que vai abrir um inquérito contra a Ágata e vai enviar a planta para análise no laboratório, pois só o depoimento do pajé não seria o suficiente. Ele afirma que também vai chamar a Angelina para depor nesse caso. Caio diz que só vai parar quando Ágata pagar por todos os crimes que cometeu. Ele reforça que Ágata é perigosa e que ela está colocando todos em perigo, mas Marino diz que vai fazer o seu melhor e, se for preciso, vai colocar Ágata atrás das grades. Ao sair da delegacia, Caio entra em seu carro para voltar para casa, mas sua raiva com Ágata é tão grande que Caio decide fazer um desvio no caminho e vai até a mansão La Selva enfrentar a mãe. Ao chegar na mansão, Caio encontra a Ágata sozinha na sala e diz que já está sabendo de todo o seu plano contra Antônio. Ágata fica surpresa com a acusação de Caio e finge não saber do que ele está falando. Caio aponta o dedo no rosto de Ágata e diz: não vem se fazer de santa pra cima de mim, porque eu já sei que você é uma assassina. Eu sei que você tá envenenando meu pai com umas ervas aí que só você sabe mexer. Eu quero que você saiba que o teu reinado tá acabando porque eu te denunciei. E eu não vou descansar até provar que você tá querendo matar o meu pai. Ágata tenta enrolar Caio e diz que jamais seria capaz de envenenar Antônio e que se ele realmente a denunciou, vai ficar mais do que provado que ela não está fazendo isso. Ágata afirma que as únicas coisas que está oferecendo para Antônio são alguns chás medicinais e temperos raros para ajudar na sua recuperação. Caio interrompe a fala da mãe e diz: não precisa ficar mais perdendo tempo tentando me enganar não, que eu já sei qual que é a sua, viu?
E eu tô falando que você vai cair. Caio se vira e sai da mansão furioso, batendo a porta, deixando Agatha preocupada com a sua ameaça, com medo de que Caio possa acabar com seus planos. Será que Caio realmente vai conseguir colocar Agatha na cadeia? Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.